mais uma flip aí no fim da Casa Publish News. Esse ano com vários parceiros, ainda mais programação do que a gente já teve nos outros anos. A gente viu de 15 a 18 mesas realizadas na casa, todas com um público super presente, super, tipo, alegre, compartilhando esses bons momentos com a gente e nos nossos happy hours, assistindo as nossas mesas. Foi maravilhoso. Ano que vem, quem sabe, estaremos na mesma casa, né? Primeira vez que o Publish News pretende ficar na mesma casa. Isso é tão Betânia. Eu vim aqui pra isso. Eu queria falar agora de vendas pela internet. Lembra que entramos no cachorro. Será que é o Luiz Álvaro que tá aí? Que é o Luiz Álvaro de você. Elas também cresceram. Você vê aqui que a gente vai caminhar por aí, a livraria física vai ser um espaço de curadoria, um espaço que vai continuar sendo relevante, mas não... Vamos lá, Oi, eu tô aqui no stand da JBC, no Festival do Japão, para mostrar para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro, gerente comercial da editora JBC. Estou aqui para mostrar para vocês alguns títulos bem importantes e que são grandes sucessos da editora JBC. Boa Noite Pum Pum é um título que vem fazendo muito sucesso, fala sobre relacionamento, coisas pessoais, bem interessante, uma leitura muito legal. E também não pode faltar Little Witch Academia, já está no volume 3, um título também que é um grande sucesso. Vem na JBC conferir e ler bastante. Obrigado, um abraço. No stand da JBC, esses daqui são os terminais onde o público pode fazer uma degustação dos mangás. Aqui é permitido que eles leiam alguns capítulos dos mangás à disposição. Essa daqui é a moto do Kaneda, onde os visitantes podem tirar uma foto nela, do mangá Akira. Olha aqui, no stand da Comics, tá bem cheio aqui, o pessoal aproveitando para comprar os mangás. Tem muita coisa bacana aqui. Todo ano tem esse festival do Japão, já está no 22º. Publish News entrevista Alberto Martins, escritor, editor, artista plástico, com especificidades aí. Eu estava pensando, Alberto, aliás, obrigado por ter vindo. Eu estava pensando nessa hora de... É sempre uma dificuldade na hora de apresentar o convidado, porque eu acho que quando a gente tenta... quando a gente vai colocar esses rótulos, a gente reduz demais. Mesmo que esses rótulos, essas palavras, sejam muito amplas, né? Quando eu falo escritor, o poeta já está dentro ou não? A gente tem que falar escritor e poeta. Não, eu gosto que seja escritor, porque escritor parece que é mais a profissão, é o que você faz, assim, um pouco, é como você é socialmente, sei lá, tem o pintor, eu penso numa atividade concreta de um pintor de parede, assim, por exemplo, né? Então parece que esse sufixo tor, ele diz respeito a uma série de profissões, assim. Então tem um lugar social que eu acho que é o do escritor. O poeta, que no meu caso, vamos dizer, é o que é esse escritor, mesmo que eu escreva prosa, essencialmente o que me interessa é a poesia, no fundo desse negócio da poesia, mas eu acho que o poeta é difícil, você não tem uma profissão, você não tem um ofício do poeta, você não tem esse lugar, eu acho, tenho a impressão. Ou seria um ônus muito grande para o poeta você... Eu sou contra aquela ideia, lembra do poeta com P maiúsculo? Isso aparecia às vezes em Camilo Castelo Branco, o poeta, tal.
Não acho, eu gosto desse mundo do trabalho. Então acho que o escritor, alguém que mexe com a escrita, que é responsável pela escrita, dá conta. Então eu acho que o poeta é fundamentalmente desempregado, e deve ser, né? E essa é uma questão que eu acho que não tem muita solução. Já o escritor, porque o poeta também é um escritor, quando ele exerce isso na sociedade, ele se torna um escritor. O escritor, sim, esse devia ser bem remunerado, ter o seu lugar social, vamos dizer, reconhecido e tudo mais, né? Inclusive, como profissão reconhecida, porque eu acho que não é, né? Agora me dá uma dúvida, mas eu acho que não dá para eu pagar o INSS como escritor. Não sei, no imposto burocraticamente. No imposto de renda eu me declaro profissional de letras e artes. Tem essa qualificação. Mas aí você não está fugindo muito, porque você é um profissional de letras e artes. Eu acho que esse código lá do imposto de renda se referia antigamente aos gravadores mesmo, que faziam, acho que o profissional de letras e artes era quem talhava matrizes, né? Olha que interessante. Quando a Companhia das Letras abriu na Rua Tupi, eu acho que era na gráfica, se eu não me engano, de um avô do Luiz Schwartz. E ainda havia ali profissionais de letras e artes. Eu me lembro que ainda havia o cara entalhando matrizes e clichês na mão. Então eu gosto de pensar, já que a gente está nesse assunto e tem essa máquina aqui datilográfica, eu gosto de pensar nessa coisa de uma espécie de memória da escrita, sabe? Porque a escrita, ela é material. Embora não pareça, em alguns aspectos ela não seja, tem toda uma operação simbólica, imaginária, mas ela tem uma carga de materialidade atrás dela, assim, informando os nossos atos e as escolhas, que isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, vamos dizer, a gente trazer à tona, assim, sabe? Não passar desapercebidamente sobre isso. Eu demorei muito tempo para aceitar, e as pessoas falavam, ler a obra de arte, né? Você vai ler uma obra de arte. E eu ficava muito na dúvida se era cabível essa expressão do ler, né? Porque o ler pressupõe primeiro uma espécie de decodificação muito básica, imediata dos sinais, né, que formam as sílabas, e gradualmente você vai compondo os conceitos e os sentidos. E a experiência, por exemplo, de uma obra de arte, ela tem um lado sensível, que é de imediato, que é dado de imediato, uma mancha vermelha. Aquilo toca numa esfera pré-linguagem. Então, eu acho até que cabe para a gente falar, não, ler um desenho, textos, e cabe. Mas eu acho que alguma reserva é preciso ter, sabe? São esferas do sensível, do nosso circuito neurológico diferentes, assim, um pouco, sabe? Eu acho uma das características suas fascinantes, considerando que eu não o conheço pessoalmente, como estou conhecendo hoje, né? Então, como artista, como escritor, como poeta e como artista plástico, que você se mostra aqui nas ilustrações dos seus próprios livros, né? Então isso, por exemplo, será que dá para ver? Que é uma ilustração que está no livro Cais, de poemas. É uma leitura muito... como você diz, eu acho, talvez. Eu estou mostrando isso porque você fala da leitura imediata, do sentimento que vem primeiro, antes da decodificação. E, na verdade, não tem... É uma representação. Eu vejo o navio aqui. Mas também, talvez sugerido... Mas não está escrito navio, não está escrito nada mais assim. É mais ou menos isso que você está dizendo. E talvez, se a imagem for bem sucedida, ela transmita um pouco do sentimento de espanto, de surpresa que passam aquelas massas imensas dos cargueiros de navio. Você nasceu em Santos, né? Nasci em Santos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse livro, porque ele foi importante para mim, assim. O livro? O livro e o processo do livro, porque eu escrevi esses poemas ao longo da década de 90. O livro saiu em 2002, mas a experiência que ele pega é praticamente a década de 90. Eu tinha publicado poemas pela Claro Enigma, da Duas Cidades, em 90, mas esse foi o livro em que, de certo modo, eu fui olhar essa paisagem, né? Sim. Eu achei que ela tinha alguma coisa a me dizer, que eu podia cifrar algumas questões que eram importantes para mim sobre poesia, literatura, cifrar através desse livro.
Então fui compondo os poemas e fui fazendo também as gravuras, mas de forma independente, né? Eu ia ao Porto, desenhava e depois fiz as gravuras, matrizes de embu, elas existem independente, mas no momento de editar o livro, né? Aí eu já estava trabalhando na 34. O livro foi apresentado na 34 antes de eu ir trabalhar lá, provavelmente 98 ou 99, talvez. E eu fui trabalhar lá em 2000. Então o fato de estar lá me possibilitou ter uma proximidade com a edição mesmo e com o trabalho de imagem com os colegas muito maior. Mas deixa eu quero mostrar uma página aqui. Mas eu já trabalhava, então, eu comecei a trabalhar no mundo editorial em 98, né, lá na COSAC. Em 2000 eu estava na 34. Em 2001 eu fui para a Bienal de Frankfurt, tem algum projeto, programa lá. E tem o Museu Mainz, que os portugueses chamam de Mogúncia, né? Maravilhoso, Mogúncia, que tem o Museu do Gutenberg, que é um museu, simplesmente para mim foi assim realmente muito impactante, porque eu comecei a fazer gravura no final de 81, me formei em letras, estava em Santos, vim para São Paulo, 76 e 81 fiz o curso de letras na USP, no final de 81 fui fazer gravura, nem sabia bem o que era. O Evandro Carlos Jardim, meu professor, sempre olhava as coisas e dizia: mas isso é desenho de poeta ou desenho de artista plástico? Eu falei: não sei, eu não sabia. Eu ia lá e fazia outro, ia mostrando, quer dizer, isso era uma questão, assim, né? Eu sempre me pensava como escritor, mas de repente eu me vi rodeado de artistas plásticos ali no meio, né? Aí em 2001, nesse museu do Gutenberg, tem uma coisa incrível, que toda a memória material da escrita e do desenho, elas estão lá, sabe? O pergaminho, suporte anterior, suporte de pergaminho, depois o papiro, o papel, as penas de vegetais, depois as penas de metal, depois os tipos impressos, sabe? Depois o próprio tipo do Gutenberg, tem um lado oriental com os tipos impressos em madeira, que são anteriores ao Gutenberg. Então o que eu vi ali? Que tinha uma espécie assim, a memória da escrita e a memória do desenho, os mesmos materiais, formavam uma espécie de, sabe, se presentificavam ali. E o livro era um lugar onde reunia isso, né? Reunia a cultura visual e a questão gráfica toda. Aí me deu vontade, sabe o que me deu vontade de fazer em alguns lugares? Isso aqui, por exemplo. Que é a minha maneira de responder um pouco ao Mallarmé. Aquela história da página branca do Mallarmé, a página branca é o começo de tudo e tal. Duas coisas. Se o Mallarmé tivesse feito uma folha de papel, ele ia ver que ela não pode ser aquela miragem do espelho liso. A folha de papel ela é um emaranhado de fibras, ela tem relevo, ela tem toda uma aspereza, organicidade, que de perto ela não aceita tão bem essa metáfora do espelho, esse tipo de coisa. Por um lado. E por outro, eu queria dizer, olha, a escrita ela não nasce da folha em branco, ela nasce do bloco negro de tinta, sabe? É a marca, como tem essa marca aqui bonita do carimbo, sabe? Isso é o princípio da escrita, não é o papel em branco, é o ato de você deixar uma marca nas coisas. Santos está nas suas obras, é um lugar na sua memória, é um lugar da sua literatura, né? Tem um lugar afetivo em Santos, para mim. Você falou muito bem da memória. E eu me lembro de uma frase, eu não lembro se era do Guild, de quem que era, mas isso, eu misturo também algumas ideias, assim, mas Santos é um lugar que me permite mentir poeticamente com mais veracidade do que outros lugares. Mas não só, né? Quer dizer, eu depois de ter feito Cais, o outro livro de poemas foi o Em Trânsito, que é urbano, né? É um livro que você tem lugares de São Paulo específicos, Pinheiros, um monte de Jurubatuba, Lapa, tá tudo. Então, para a gente evitar cair na coisa local ou provinciana, né? Porque eu acho que não é disso. Isso posto, tem a ver com as minhas leituras do Alejo Carpentier, assim, que eu li muito numa época, e era essa noção de que a América Latina é uma espécie de mosaico. E as paisagens, para você entender a América Latina, cada paisagem ela ganha sentido em relação às outras, né? Quer dizer, é muito difícil você entender o Brasil sozinho, eu acho, mas se você entende esse movimento dentro da América, com todas as diferenças que tem, e
com outros países, você vai vendo que tem afinidades estruturais de história, a questão da conquista, que, por exemplo, que no Brasil, o modo como a colonização se deu e certos mitos que foram levantados, não é tão clara a questão de que houve uma conquista e uma sobreposição de uma cultura sobre a outra. Você vai ao México, você vai à Bolívia, ao Peru, isso salta à vista de que a nossa cultura, a cultura que se instalou aqui, tem um caráter importado e imposto à força sobre outras culturas. Isso no Brasil fica mais diluído. Mas certas verdades estruturais são as mesmas, né? Eu tive esse reconhecimento no México em 85 muito forte, assim. E o Alejo Carpentier me ajudou muito a entender isso, assim, as paisagens como vasos comunicantes, sabe? Uma espécie de vaso comunicante, e você então pensa a América através disso, né? O Carpentier tem momentos lindos ali sobre uma situação na Amazônia, por exemplo. O que é você ouvir a Quinta Sinfonia em Viena? O que é você ouvir a Quinta Sinfonia num rádio numa aldeiazinha do Orinoco, por exemplo? Tem uma outra passagem incrível do Carpentier, que é um livro sobre o Colombo, que é a travessia dos Pampas, no momento em que você vê se erguerem os Andes, né? É como se cada lugar tivesse um homem próprio, tivesse uma espécie de humanidade a nascer daquele lugar. Lendo tudo isso e ficando pensando e tal, eu já morava aqui em São Paulo há muito tempo, mas eu falei, eu fiz quase que uma incursão a Santos, sabe? Quer dizer, minha mãe ainda morava lá, meu pai tinha morrido há pouco tempo. Eu resolvi, esse dia para mim foi marcante, era um domingo de manhã, eu já morava em São Paulo, mas, né, fui até a casa da minha mãe e estava todo mundo domingo de manhã andando no canal em direção à praia. E eu fiz o caminho contrário, né? Eu fui andando no canal em direção ao centro, em direção ao cemitério do Paquetá, para visitar ali o cemitério, ver a coisa. Então isso foi me dando uma espécie de, sei lá, vou chamar assim, de consciência da paisagem, ou alguma coisa assim, a noção de que essa paisagem era uma matriz que me permite dizer certas coisas, sabe? Eu digo isso porque, em suma, porque tem mais uma ficção que vai se passar lá, depois não sei o que. Opa, novidade boa, é? Tá em que estágio? Ela está praticamente terminada. Assim, na história dos ossos, o narrador lida, vamos dizer, com os ossos do pai, né? Ele volta ao cemitério de Santos, ele tem que dar um destino aos ossos do pai. O Porto comendo o cemitério, né? Exatamente, exatamente. E no Lívia, vamos dizer, tem um pouco do passado da mãe do narrador, não é? E eu sabia, eu tinha uma intuição de que eu ia escrever alguma coisa sobre, vamos dizer, um episódio de juventude do pai do narrador, mas eu achava que eu ia escrever isso daqui a uns anos, assim, né? Uma coisa mais leve, alguma coisa. Aí eu fui para o Uruguai com a Gô, minha mulher, meus filhos. A gente foi de carro até o Uruguai em 2017, 17 para 18, né? E eu cheguei lá em Montevidéu, é como se Montevidéu tivesse dado acesso um pouco a Santos dos anos 40, sabe? O porto, aqueles prédios que estão lá, um pouco como o quarto do Bandeira, né? Esse quarto vai ficar com seus livros, com seus quadros, ele vai ficar intacto no ar. Me deu a sensação de que, enquanto tudo na América Latina se destrói, Montevidéu alguns setores de Montevidéu parece que ficam pairando no tempo, né? E isso eu comecei a andar na rua, comecei a notar umas coisas assim, como se quando eu vi eu já estava imbuído de uma história, de uma ficção que se passa em Santos nos anos 40, assim, me deu acesso a isso, sabe? Então, tá feito, na verdade, já. Esperando para sair daqui a um tempo. Nossa, agradeço demais essa boa notícia.